E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. Mais um vídeo aqui para vocês de história, né? Como sempre aí, história e sociologia. Logo mais vai vir alguns vídeos de filosofia para vocês, certo? Mas vamos falar um pouquinho de histórias, tá, pessoal? Bom, pessoal, a gente terminou aí de ver o Império Romano e tal, né? O Baixo Império Romano. E na sequência, né? A gente vai começar a falar um pouquinho, seguindo aí a lógica, né? De aula, né? Vamos falar um pouquinho a respeito da Idade Média, certo? Que é um assunto aí bem importante, né? Um assunto que geralmente aí aparece aí nas principais provas de vestibulares, no Enem, tá? Então vamos falar um pouquinho, tá, pessoal? Bom, a gente sabe, né? Aí a historiografia nos diz que a Idade Média, pessoal, foi um período aí que durou bastante tempo na história, né? Durou algo em torno aí de 1000 anos, tá? Então vai do século V, 476 depois de Cristo, até 1453, com a queda de Constantinopla, né? O momento que os turcos otomanos tomam Constantinopla, tá? Então vamos falar, pessoal, desse momento inicial. Esse vídeo é para a gente falar um pouquinho desse momento inicial, um processo de formação da Idade Média, tá? A gente vai desenvolver com vocês esse período de formação, tá? Pessoal, o que é importante a gente saber, né, nesse contexto inicial? É interessante a gente saber, pessoal, que a Idade Média, ela foi de certa forma, um período que misturou, né, que trouxe características da Roma Antiga, dos povos germânicos que conquistaram Roma, né, o Império Romano do Ocidente, e características cristãs, tá? Então a gente pode dizer que foi uma amálgama de tudo isso, né? Então, não podemos esquecer que os germânicos, né, as diversas tribos aí que estavam fora dos domínios romanos, lá no finalzinho da do período do Baixo Império Romano, né, lá do momento final já de Roma, essas tribos bárbaras vão começar a invadir, certo? E vão começar a formar reinos, né, pessoal? Vão ocupar alguns locais importantes ali na Europa Ocidental, formando uma espécies de reinos, assim, tá? É interessante lembrar, pessoal, que essas tribos bárbaras, né, elas não tinham uma tradição muito grande institucional. Então, o que aconteceu? Pouquíssimas dessas tribos, tá, acabaram sobrevivendo. Elas não tinham uma base forte para se manter como como um reino, como um grande império, tá? Excetuando-se algumas que eu vou falar para vocês na sequência, tá? A maior parte elas acabaram se enfraquecendo e desaparecendo, né? Ou acabaram sendo conquistadas por outros povos aí interessantes, né? Que eu vou falar para vocês aí na sequência, tá? Então foi isso que aconteceu, tá? Exceto em algumas regiões, tá, pessoal? Ali no norte da Itália, por exemplo, ou até mesmo na Espanha, tá? A maior parte dessas tribos, elas não tinham força, elas não tinham pujança para formar um grande império e dar sequência ao que vinha no passado, ao que vinha da Roma Antiga. Então, o que aconteceu, né? Houve nesse processo, pessoal, algumas tribos que acabaram, como eu falei no início, houve algumas tribos que acabaram acolhendo alguns valores romanos, principalmente alguns valores institucionais, né? Serviços públicos, o próprio direito romano, a língua latina, certo? E acabaram se consubstanciando, se fortalecendo, né? Para aí sim se fortalecer e construir um império grandioso, né? Impérios grandiosos aí e longínquos, tá? Importante a gente falar nesse sentido, pessoal. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho melhor para vocês a respeito dos francos, tá? Que foram uma dessas tribos germânicas que mais bem fez uso dessas tradições romanas, né? Se aliou à Igreja Católica, tá? E conseguiu se estabelecer de uma maneira bastante forte naquela região onde hoje fica a França, tá? A região da Gália, certo? Mas é importante a gente lembrar então que a maior parte dessas tribos que invadiu Roma, né, acabou se enfraquecendo e acabou sucumbindo perante algumas tribos mais fortes, tá? Bom, pessoal, esse momento, né, é um momento então em que a gente vai observar uma espécie de ruralização, certo? As cidades, né, elas vão perder um pouco a função que elas tinham lá na antiguidade. Então, as cidades que tinham um papel na antiguidade, né, de comércio, um papel de polos de comércio importantes, tá? Elas vão perder essa característica, tá? Principalmente na Alta Idade Média, aí, que vai do século V até o século IX, mais ou menos, tá? Para funcionarem, a maior parte delas, pessoal, como sedes do bispado, né? Cidades sedes da religião, da igreja, tá?
Então elas vão perder um pouco esse caráter monetário, comercial, tá? Isso vai ser retomado depois, no período que a gente chama aí de baixa Idade Média, né? Que é o momento de recirculação de moedas, né? De ressurgimento das cidades com essa função primordial de fazer o comércio, tal, e tudo mais. Mas eu vou falar para vocês na sequência aí, tá? Algumas cidades, pessoal, é verdade, tá? Algumas regiões, elas acabaram fugindo um pouco essa regra, tá? Como, por exemplo, o norte da Itália, certo? Que se constituíram ali em espécies de comunas, repúblicas, tá? E que acabaram, mantiveram um certo aspecto comercial, mantiveram uma certa pujança, né? Algumas cidades ali da Espanha e tal, mas grande parte das cidades medievais eram cidades que tinham a função, principalmente a função religiosa, tá, pessoal? Isso é importante, né? Vocês não podem esquecer esse detalhe, tá? Bom, e assim, é um momento então, pessoal, esse processo aí de formação, né? É um momento que a gente pode falar de baixa, né? Um momento de baixa no comércio, um momento em que as cidades, como eu falei, elas ganham essa função principalmente religiosa, tá? E é o momento em que a cultura, pessoal, comparando aí a cultura do mundo ocidental com as outras regiões pujantes, por exemplo, posso citar aqui o próprio Islã, né? A religião, o islamismo, algumas regiões ali no norte da África, Arábia, tá? E propriamente até Bizâncio, né? Comparando a civilização ocidental com o Islã e Bizâncio, tá? A gente pode dizer que houve sim um momento, uma espécie de um apagão, tá? Comparando-se essas regiões, tá? Isso vai ser retomado depois na Baixa Idade Média, tá, pessoal? Bom, é interessante então notar que o que restava, tá, pessoal? O que restou de cultura, o que foi produzido de cultura nesse contexto, tá? Ele ficou restrito a algumas regiões, certo? Essas regiões, eu falo aqui, são alguns mosteiros espalhados principalmente pela Irlanda, Inglaterra e Itália, certo? Alguns padres, né, alguns monges que tinham esse hábito de monges copistas, né, que tinham esse hábito de transferir o que existia do grego e do latim para esses, né, transferir, copiar mesmo o que existia, tá? Então foi um momento então em que a cultura, né, pessoal, ela deu uma apaziguada, ela deu uma acalmada, tanto porque existiam muitos conflitos, né? Então era literalmente aquela lógica de cada um no seu quadrado aí, tá, pessoal? Então é importante a gente entender isso aí, né? E se não fossem algumas pessoas importantes, né, como por exemplo um tal de Boécio, tá? Uma pessoa, né, um nobre que descendia de famílias da nobreza italiana, por conta dessas pessoas, citei o Boécio, o Cassiodoro também, certo? Na Espanha também algumas pessoas, o que eles fizeram? Eles acabaram guardando grande parte do que vinha da cultura, do que havia sobrado, né, da cultura grega, da cultura latina. Isidoro de Sevilha, isso, Isidoro de Sevilha, tá? Isidoro de Sevilha, na Espanha, tá, pessoal? Então, se não fossem por conta dessas pessoas, grande parte aí, de muitos outros, tá? Eu só citei esses três aí, tá? Para dar como exemplo, tá? Mas eram poucas pessoas que tinham esse hábito de fazer mesmo essa cópia, né? De guardar, de traduzir, de comentar obras gregas, né? Aristóteles, Platão, certo? Compilar muitas vezes o que havia do direito romano, tá? Se não fossem essas pessoas, grande parte do conhecimento da época teria se perdido, certo, pessoal? Então, a gente pode dizer que comparando-se, né, ali com o Islã e com o Bizâncio, a cultura ocidental ela sofreu uma espécie de apagão, tá? E esse é o contexto inicial, né, pessoal? A gente fala que os bárbaros, né, que os germânicos, eles se romanizaram da mesma forma que os romanos se barbarizaram. Então, a própria elite romana, ela esqueceu um pouco, ou melhor, ela deixou de lado um pouco as tradições, né, que vinham da Roma Antiga para acolherem e aceitarem ideias, né, tradições que vinham dos bárbaros, tal. Então foi um período muito, vamos falar assim, muito confuso, né, um período de muitas misturas, né, culturais, né, e isso acabou dando um caldo, transformando aquela região da Europa Central num verdadeiro caldo cultural, certo? E que caracterizou, né, pessoal? A gente vai falar melhor para vocês, tá? Então essa aula que eu tô falando para vocês é um pouquinho da formação, como que se deu essa formação inicial ali do mundo medieval, tá? Então é isso. Então resquícios do Império Romano que estavam ali
que haviam sobrado das invasões acabaram se misturando com essa cultura germânica, tá? E que deu aí uma outra cultura, né? Que é a cultura propriamente medieval, né? Certo? Se você quer saber um pouco mais ali, tá? Essa aula de hoje, ela tá muito linkada, pessoal, com o que aconteceu no Baixo Império Romano, tá? Então, se você tem dúvidas aí a respeito do que aconteceu lá no Baixo Império Romano, ou se você quiser entender, né, pegar essa linha, né, de análise, volta lá no vídeo que eu falo do Baixo Império Romano, tá? Para você entender ali os fatores que levaram o Império Romano, e essa aula é uma espécie de sequência do que foi, então, assim, do que a crise do Império Romano levou na Europa Ocidental, tá bom, pessoal? Bom, espero que tenha ajudado vocês aí, né, nessa aula, é uma aula introdutória a respeito da Idade Média, tá, pessoal? E na sequência a gente vai desenvolver mais com vocês aí alguns pontos bastante importantes aí desse período que é bem legal, né, da história, que é a Alta Idade Média, tá? A Alta e a Baixa Idade Média a gente vai na sequência aí, beleza, galera? Muito obrigado, certo? E, pessoal, não deixem de curtir o canal, beleza? Se inscrevem no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Para dar aquela fortalecida, curte o vídeo, falou? E a gente vai se falando, vai se vendo aí nos próximos vídeos, tá? Pessoal, um grande abraço, fiquem bem, a gente se vê até lá, beleza? Tchau, pessoal, muito obrigado, hein? Tchau, tchau.